mais uma questão da prova de natureza do ano 2020. É a questão 116 do caderno amarelo. E ela diz assim: o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, que tem a massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol, massa molar igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de... Bom, galera, primeiramente a gente tem que saber que a questão está falando em minimizar as emissões de poluentes atmosféricos, mais especificamente o CO2. Aí ela diz o seguinte, que utilizando o etanol para percorrer 1 km, por quilômetro rodado, há um gasto de 2,6 mols de CO2. E a questão quer saber quanto seria gasto para percorrer um trajeto de 1.000 km. Então aqui a gente vai dividir essa questão em 3 regras de 3 para resolver ela. E a primeira delas é ver exatamente isso. Se 2,6 mols, aqui vai ser do etanol, se 2,6 faz 1 km, quanto irá fazer 1.000 km? Logo, x é igual a 2.600. Beleza, galera? Agora, esse aqui foi o do etanol. Para a gente comparar com o do carro elétrico, a gente também tem que fazer, que ele diz aqui, 0,45 mols de CO2 é emitido pelos carros elétricos. Os carros elétricos emitem o equivalente a 0,45 mols de CO2. Então, 0,45 mols de CO2 é emitido ao percorrer 1 km. Quanto seria emitido de CO2 para percorrer 1.000 km? Então a gente percebe que x equivale a 450. Então a diferença entre 2.600 e 450 é um equivalente, deixa eu fazer aqui de outra cor. Se subtrair 450 de 2.600, vai dar um total de 2.150. Isso aqui é o que ele deixaria de emitir de CO2 caso ele optasse por andar no veículo elétrico. Bom, sabendo disso, a nossa segunda regra de 3 é a seguinte. A gente vê aqui pela fórmula que uma molécula de etanol ela libera 2 moléculas de CO2 para o ambiente. Então, se uma molécula libera 2 moléculas de CO2 para o ambiente, quantas moléculas de álcool liberariam 2.150 de CO2? Fazendo essa regra de 3, x equivale a 1.075. Isso aqui é a quantidade de mols de etanol que seria economizada no caso. Agora, a terceira regra de 3 é a seguinte, vou fazer de vermelho para destacar, que é a nossa última regra de 3 para finalizar a questão.
A nossa terceira regra de 3 é o seguinte: ele dá aqui a massa, correto? Ele dá a massa do etanol. E a questão quer exatamente na massa, né, de quilograma. E a gente obteve aqui a quantidade de mol de etanol. Aí ele diz aqui que 1 mol equivale a 46 gramas, 1 mol de etanol. Então, 1 mol equivale a 46 gramas. 1075 mols equivaleriam a quantas gramas? Fazendo essa regra de 3, X equivaleria a 49.450 gramas. E passando isso para quilogramas, só dividir por 1000, dava aproximadamente 49 quilogramas. E aí a nossa alternativa que chega mais próximo disso é a alternativa letra A, que ela diz aqui 50 quilos.